A palavra de Deus diz assim, em 27 de Mateus 38 em diante: e foram crucificados com ele, no caso de Jesus, 2 salteadores, ladrões, né? Um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Então, aqui Jesus diz mais tarde que ainda aquele que escolheu estar com ele encontraria no reino. É sobre isso que nós vamos falar agora. Obrigado, meu Jesus querido, maravilhoso, santo. A tua palavra está nomeando agora não apenas um trecho bíblico, mas uma conversa que quer ter em profundo conosco, trazendo os mistérios de cada situação, para que nossa vida deixe de ser, Senhor, um espanto e venha a ser agora alegria, felicidade e bênção. Por Cristo Jesus, desde já agradecemos e sempre. Amém. Pode vos assentar, queridos irmãos. Deus maravilhoso. Nós temos essa passagem conhecida. Obrigado, Senhor. Temos a passagem que todos conhecemos, mas hoje vamos dar uma ênfase no sentido mais profundo do que aquilo que quer nos falar. Vocês viram ali que o fim, quando os homens, quando na crucificação de Jesus, estavam mostrando o fim do ser humano na terra, praticamente, quando seremos elevados a uma condição. Quer dizer, é como se você falasse assim: todo homem resume-se nisso, que um dia da terra ele sobe, quer dizer, ele é espaldado, ele é colocado acima para ser julgado, é assim como vamos ver. Então, nesse caso, por isso que Jesus não estava só, e havia mais 2 pessoas. E, para quem não sabe, um é Dimas, aquele que aceitou o convite de Jesus, e o outro é Gestas, o que não aceitou. Esse é o nome dos 2 ladrões, salteadores. Jesus estava mostrando ali que, como ele foi julgado, nós seríamos, e os representantes do ser humano está ali. São 2 homens. Às vezes você diz: são 2 ladrões. Não tem nada a ver com isso. Salteadores, ladrões, tem. Somos nós, os ladrões. 3 pessoas estavam agora, no final de sua vida, estavam, uma vida que estava sendo interrompida. Por que a vida interrompida? Certamente, se esses homens não fossem crucificados, e Jesus também não viveria mais, digamos, hipoteticamente, no sentido de que eram jovens ainda. Mas quer dizer que foram interrompidas a vida porque é quando você não espera. O Senhor está dizendo: não deixe para depois, não deixe para a velhice, não deixe passar, porque isso você conquista antes. Compreenderam? Então, por isso, esses 3 homens tiveram a vida interrompida. Foram levantados para mostrar os 3 condenados, porque o mundo ele vem para uma decisão, e para aqueles que se posicionam é condenação sempre, seja para o bem como Jesus, ou seja os outros malfeitores. Mas ali então aparece o único dos 3 condenados. Não existe quem não vá ser condenado, entenda isso. Isso é um princípio. Não existem mais pessoas ali. O Senhor está representando naqueles 3 o final da vida, embora os outros estejam lá trabalhando e fazendo tudo mais, e alguns se deleitando. É isso que se resume a vida. Estes 3 então ali na frente, dos 3 condenados, um era inocente, e este era Jesus, subiu, nós sabemos, e ressuscitou. Os outros 2 somos nós. O Dimas e o Gestas são nomes apenas para situações diferentes. Ali estão então os condenados que vão aceitar sair da condenação ou não. Por que salteadores? Por que ladrões? Porque o ladrão ele rouba do outro e rouba de si mesmo.
nós estamos roubando. E você talvez não tenha percebido o tempo dos outros. Estamos roubando muitas vezes a salvação quando os condenamos, quando os trazemos juntos para o pecado, quando nós evitamos de que eles encontrem o caminho, quando nós não auxiliamos, quando nós nos atrapalhamos de encontrar Jesus. Estamos roubando o tempo deles. E estamos roubando, em especial, a nossa vida, a nossa alma. Quando estamos saqueando o templo do Espírito Santo de Deus, não permitindo que nós sejamos salvos. Então está ali duas categorias. Aqueles homens poderiam ser assassinos, não, são salteadores, são ladrões. Estão roubando, senão a outros, roubando a si mesmo. É por isso que o mundo coloca, e o tempo é fundamental para nós. Aquele que está perdendo tempo com besteira está roubando a si mesmo, está roubando sua oportunidade de salvação, a sua vida. E o que está efetivamente atrapalhando os outros, ou por não conhecer Jesus, deliberadamente ou não, como os governos, como os ambiciosos, como aqueles que de uma maneira criminosa estão roubando também. Eu comentava com vocês ainda que uma pessoa que desvia, por exemplo, o dinheiro da saúde, e aqueles que morrem por não ter assistência, imagina então o que vai ser dele. Então nós temos que pensar sempre em relação a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, como foi da última pregação do último domingo que eu estive aqui, estava falando disso também. Então nós temos que ter essa consciência, temos que ter essa condição clara do que a nossa vida significa e o que ela traz para nós. Jesus estava dizendo ali então, naquele momento, e um homem se levanta e o homem diz então, e traz palavras com sabedoria para o Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus. Aqui tem muita lição nisso. Primeiro, que Jesus mostra que se há alguma chance para nós é estarmos na presença dele, é estarmos com ele, e que ele nos acompanha até quando condenado nós estamos. Por que o lugar certo de Jesus estar era junto dos condenados? Porque nós somos os condenados. Jesus não poderia ter, por efeito, morrido em qualquer lugar, arrebatado. Ele teria que passar por isso. Ele teria que estar ali no lugar dos condenados, junto aos condenados, que somos nós. Ele nunca nos abandonou. E aí você começa a perceber. Aí você percebe outra coisa também, que todos nós vamos estar, quer queira ou não, estaremos nos apresentando com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com a forma que o mundo irá nos condenar. O mundo vai nos condenar sempre, sempre, quer pelas nossas atitudes errôneas, quer pela nossa omissão, quer também até por fazermos o bem. Tem gente que é condenado por fazer o bem. É o caso de Jesus. E não comparando só ele, mas aquele que pensa que irá se livrar desse crivo do mundo, ele está enganado. É por isso que o sofrimento faz parte desse mundo. Seremos condenados. Nós vamos apresentar, então, iremos, por melhor a vida que você tenha, nós nos apresentamos, e por efeito o que vai valer é que no último momento não precisa você se julgar no sentido de se condenar pelos outros, mas é importante você saber que você tem a resposta certa a dar, o reconhecimento de entender a proposta do Senhor Jesus, porque aquele que só entendeu do mundo, ele morre na sua condenação, ele não tem escolha, e ele não vê o Salvador. O outro viu o Salvador, não disse, eu sou digno de estar contigo. Ele não disse, me salva porque eu sou um pecador. Ele simplesmente reconheceu o Salvador. Quando você não reconhece a Jesus, quando você não reconhece o teu Salvador, não há Salvador para você. Compreendendo? Então o passo nosso é de primeiro reconhecer o Salvador. E esse reconhecer o Salvador está em buscar saber dele, é a igreja. Então, da preocupação e tristeza do pastor quando a igreja está vazia, não é porque mexe em qualquer outra coisa, é porque estas pessoas estão correndo o risco de no momento certo não estarem com o conhecimento necessário, a ponto de fazer como Dimas fez na cruz. Como Dimas interpelou e foi salvo. Aqui está começando a falhar, acho que eu acho que é a bateria.
Então, isso é importante para você saber. O mundo vai te condenar. Tem gente que está muito mais preocupado com a condenação do mundo do que de quem está junto dele. Entre nós, aqueles que serão salvos e aquele que é condenado, existe alguém. Este alguém que agora se faz presente por nós pelo Espírito Santo de Deus. Esse é quem está representando Jesus. Eu vos deixo o meu Espírito Santo convosco. Então, por mais que você esteja condenado, por mais que as suas práticas estejam ruins, se você entender a pessoa do Espírito Santo, ele vai representar Jesus na tua vida e ele vai levar por efeito aquilo que o Mestre fez conosco. Agora, aonde você vai encontrar o Espírito Santo? Me conte, qual é o lugar que você exercita a prática com o Espírito Santo? Bíblia você pode encontrar aonde for. Pessoas entendidas da palavra aonde for. Mas a presença do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo é outra coisa. E veja que, por incrível que pareça, aquele homem estava do lado, ele não argumentou sua inocência, mas ele reconheceu o Salvador. Então, se você não está aí, não reconhece o Espírito Santo do Senhor, não sente ele, não reconhece, não identifica, como ter esperança de que pode... Não, esqueci. Mas acho que não está apagando. Como é que você pode ter esperança de que vai se salvar? Compreenderam, queridos irmãos? Tem gente que ficou naquela imagem de Jesus, não, ele deixou o Espírito Santo para isso. Você sentiu o Espírito Santo? É você sentir a tua consciência com Jesus. Qual é o outro papel do Espírito Santo que pode existir? Qual? Como você definiria o Espírito Santo e como você entenderia? O Espírito Santo vem justamente para esse momento, para estar conosco na condenação e ser o nosso porta-voz para nossa... Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Então, não busque isso, você não vai conseguir. Agora, a intimidade com o Espírito Santo é você compreender o que agrada e demonstrar que você tem intimidade com o que ele representa, com a santidade. Ali, queridos irmãos, é fundamental. Digamos que o Espírito Santo ele está conosco, para todos se oferece. Alguns, de uma forma mais intensa, a ele se dedicam e formam uma intimidade. E essa intimidade daí vai se revelar pela linguagem do Espírito Santo, com dons, com profecias, porque ele, chegando-se a você, você torna-se luz. E luz você se ilumina. E se iluminando, você vai também operar pelos dons que ele próprio tem. Ele empresta, ele toma conta da casa e ensina você. A convivência com o Espírito Santo habilita você a isso. Mas, para aqueles que não têm essa disposição, reconhecer o Espírito Santo de Deus, reconhecer a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor para essa, digamos, sabatina, para esse momento que nós vamos passar um dia, é fundamental. Tenha isso em mente, por favor. Guarde isso. E isso é a igreja, queridos irmãos. Eu tenho conversado com muitos teólogos, professores de teologia. Tenho visto neles muito conhecimento. Eles falam de conhecimento de palavra. 2, 3 palavras em versículo bíblico. Eles conhecem, mas não vejo amor em muitos. Eu não vejo isso traduzido em amor, em carinho. Eu vejo um poço de conhecimento, mas eu não vejo o principal que é ensinado por Jesus. Então, se nós não aprendemos a lição de Jesus, e outra coisa que eu quero que você saiba, o teu pastor pode ser importante para ele fazer teologia, e seja lá os doutorados que for, mas para você, não que isso seja fundamental. Para você o fundamental é você se estreitar com o Senhor. Que preparo tinha aquele ladrão, o Dimas? Que preparo ele tinha? Mas ele ganhou o que nós procuramos, o que nós queremos, desejamos. O Senhor vai ouvir o teu coração e Ele vai traduzir as tuas palavras desde que você manifeste-se interessado nisso. Mas se a pessoa não se manifesta interessado nem na igreja, nem na Bíblia, nem em estudo nenhum e nem nada, como que você quer que ele desenvolva isso?
De que maneira? Me diga. Você vai esbarrar com o Espírito Santo em qualquer lugar e vai tê-lo porque você esbarrou com ele? Não é assim, queridos irmãos. Então vamos demonstrar que nós realmente entendemos que somos importantes. Talvez condenados pelo mundo como aqueles dois estavam ali, mas veja, um naquele momento ganhou a sua eternidade, ganhou a sua alma, ganhou a sua vida, porque sofrendo estavam todos. Mas aquele ganhou. Aqueles somos nós, com nomes diferentes, um chamado bom por muitos, outro mal. Mas por quê? Porque o que definiu no último momento foi a escolha que ele tinha que fazer. Mas se a tua escolha não é se aproximar de Deus, não é se aproximar da igreja, não é a tua condução no caminho que você tem das coisas de Deus, o que você acha que pode acontecer? Eu comentava em um encontro, eu comentava a respeito da nossa condição. Estava no meio também de pessoas com doutores ali, e uma pessoa fez uma conta assim extraordinária, rápida. Eu comentava que nós somos entre 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, apenas 2 bilhões e meio entendem de Jesus ou sabem de Jesus. 5 bilhões de pessoas no mundo não confiam em Jesus, não acreditam, não levam em conta. Então nós somos 2 bilhões e meio contra 5 bilhões que não acreditam, não ouvem falar, não conhecem. Vocês vejam que curioso. E daí essa pessoa disse que recebeu uma delegação da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, que tem a maior igreja, acho que física. E esse pastor estava comentando a mesma coisa, que eu levantei essa situação e tudo mais. E ele disse que se cada um de nós, ditos cristãos, entre católicos e evangélicos, que se cada um trouxer 2 pessoas para falar da palavra de Deus, levará 34 anos para que nós possamos levar a palavra a todos. 34 anos. Se cada um de nós trouxer ou falar a 2 pessoas e for multiplicando. Achei tão curioso aquilo, porque eu falava de um dado e vi uma pessoa vir com... Ele pegou lá uma calculadora, com a comitiva dele, fez os cálculos e chegou a essa conclusão. Esse interesse, essa coisa, eu nunca iria me preocupar com isso. Mas o que isso mostra? Você tem tempo? Quem te alcançou? Você quer alcançar mais alguém? Eu digo que até não é fundamental que você venha buscar 2, 3, 4, 5 mais pessoas, porque é uma pessoa por excelência que você tem que alcançar, que é você mesmo. Se você não se alcançar, aquele homem na cruz chamado Dimas, ele se alcançou naquele momento com o Senhor. Se você não se alcançar, não tem trabalho. Não tem trabalho para o presbítero, para mim, para quem quer que seja, porque nós não nos alcançamos. Se você ainda traz contigo a marca da ignorância, e digo a ignorância, eu quero dizer do amor. Se ainda você é brabo, se você é nervoso, se você é fuxiqueiro, se você é mentiroso, se você é vadio, você não se alcançou para Jesus ainda. Você não se alcançou. Não existe o depois que você acha. Primeiro somos nós. Como é que nós nos apresentamos? Como é que nós nos colocamos na condição? Se eu não me alcancei ainda. Agora, claro que vão condenar. Claro que vão. Quando não tiverem nada para te condenar, agora vão buscar coisas do passado para te condenar. O ser humano, ele é tão hábil na condenação que ele cava a história dos outros. Ele nem sabe da história dos outros, mas ele vai lá e cava uma mágoa para ele morrer por aquilo. Por que eu digo para os irmãos aqui? Não se conversa nada particular com os outros, converse com Jesus. Porque às vezes se desperta no irmão uma mágoa, e ele vai se condenar por aquilo, você nem sabe. Às vezes nem é verdade, ele acha que é verdade, ele não sabe. Quem é que sabe da nossa história? É o Senhor. Quando nós estamos sorrindo e quando nós estamos também tristes. Às vezes você está triste, ele está com a consciência pesada. Não, ele está no melhor momento dele, ele está no momento de arrependimento, oh glória a Deus. Nós fazemos ideia errada, não compreendemos nem a nós mesmos e queremos entender o que está passando na cabeça do outro, entender o que o outro está vivendo. Então há uma coisa que temos que fazer urgente.
nos aproximar de Jesus. E ele mostra através desses versículos que ele está do nosso ladinho. Ele está aqui, ó, entre nós condenados e nós condenados à morte eterna, mas ele está no meio. O Espírito Santo está aqui conosco, queridos irmãos. Temos que abrir nossa boca. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se cale diante do Senhor e você vai ver o que acontece. Você tem que falar, você tem que proclamar esse amor, ou você tem que falar com o teu sorriso, ou com o teu corpo, com o teu gestual, com o teu comportamento. Você tem que falar, senão você é uma matéria morta. Aonde Deus habita em você? Aonde parte deste evangelho poderoso, transformador, que custou o sofrimento do nosso mestre está em você? Por que é difícil arrancar um sorriso, uma confirmação? Por que não sai uma palavra doce, uma palavra meiga? Por que não sai um conselho bom? Por que eu não me encontro? Pelo menos você em paz. Porque se eu te encontrasse em silêncio, mas em paz, eu digo, uau, chamou atenção. Está em silêncio, está em paz. Silêncio não é sinônimo de paz. Para vocês terem uma ideia como o mundo é pesado nesse sentido. Às vezes que Jesus se retirou, às vezes que Jesus foi orar com o barco no meio da água, ou que ele se retirou para o deserto, ou no meio da mata, por que você acha? Por que Jesus tinha que ir orar para Deus? Nós precisamos, não Jesus. Por que Jesus tinha que se retirar em intimidade se ele é o próprio Filho de Deus? Sabem por quê? É para se retirar da presença humana. Nós somos muito pesados. Jesus precisava sair daquela loucura que é o coração humano, a cabeça humana. Gente que não acredita, gente falando mal do outro, gente querendo condenação, gente entregando o outro. Jesus tinha que sair. Ele ia ficar em silêncio. Não é que ele precisava mais comunhão com o Pai. Gente, ele é o próprio Filho de Deus. Ele precisava sair do nosso meio, porque nós somos tão carregados de coisa ruim, somos tão carregados de coisa que não traz paz para o outro. Nós perturbamos os outros. Há momentos que você tem que sair mesmo. E Jesus deu essa demonstração e ele disse para nós, quando estiver assim, sai, vai orar a Deus, saia em particular, porque o ser humano, ele é tão cheio. Ele é tão cheio de habilidade em encher tua cabeça de coisa, de condenação. Eu nem estava pensando nisso, agora já estou condenado. Agora já estou com raiva, agora já estou com medo, agora já estou perturbado. Nós provocamos isso. E quando disse de você procurar o Senhor Jesus, porque a paz está nele, reina nele, não reina em nós. A paz não está reinando em nós. Ele nos deixou a paz que nós estamos buscando alcançar. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas não como você imagina que seja. Não é a paz que você acha que tendo dinheiro e pagando as contas unicamente vai resolver. Não é a paz de poder, esse final de ano, sair viajar. Não vi isso. Isso não é sinônimo de paz. Nós temos que encontrar. Eu quero que você faça essa reflexão, meu querido irmão. Eu encontro muitas pessoas de outras igrejas, ou pessoas sofrendo e inevitavelmente você pergunta, você é evangélico, você não é? Eu sou de tal igreja, eu fui de tal igreja e tudo mais, e diz, não encontrou paz lá. Então eu não quero que você entre nessa igreja e não encontre paz. Paz que eu quero dizer em termos de palavra, para que você se ajeite, porque tem gente, o que gosta da muvuca não vai encontrar paz no lugar que fala de amor, não vai encontrar. Então não se perturbe também. Tem aquele que a própria precipitação dele mostra que aquele não é o lugar dele. Às vezes pessoas se proclamam e ficam preocupadas dizendo, aquela pessoa agora está feliz, mas então ele está se mostrando que ela está feliz e tem que ficar feliz. Nós nos mostramos. Mas antes nós nos mostramos, o Senhor permite que nós nos mostremos a nós mesmos, pela nossa condenação, pelo nosso juízo, pela nossa forma de agir. Ele permite. Alguém chega e diz, mas você é muito arrogante mesmo, mas você é ruim, mas você... Ele permite que chegue até nós, que a gente saiba. E quando não, pela consciência. Ele permite. Porque isso é chance, gente, que você tem de se corrigir. Agora,
Imagine-se na presença de Jesus. Os demônios que apareceram nos porcos, os gadarenos, eles ficaram em paz com a presença de Jesus? Claro que não. Não ficariam, não vão ficar. Então você, quando tem problema de estar na presença de Deus, mas não é só não tenho problema com a igreja, eu tenho problema com o irmão da igreja, eu tenho problema tanto com o irmão da igreja que eu não vou quando ele vai. Meu Deus, o que você está fazendo? Eu tenho problema de esse tipo de pessoas, você vai ver que ele tem problema para orar também em casa, que não tem o irmãozinho que ele não gosta, que não tem aquele. Você pergunta quantas horas você ora, o qual é a tua igreja? Ele não tem. Ele não tem. Você vai perceber que isso é notório. Ele não tem na igreja porque ele tem os bochichos dele, a cabeça dele, e em casa também ele não tem o hábito. Não há intimidade. Então são coisas que Deus propicia a nós. E isso tudo, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que mostra a nossa fealdade, que mostra o quanto nós somos necessitados de transformação. Mas o principal de tudo que eu queria transferir a você essa noite é que Jesus está entre a nossa condenação. Ele está ali. Ele já se ofereceu. Ele já, mesmo antes, ele já se ofereceu e disse: estou do teu lado. Não se preocupe com a condenação que te veio até agora, porque eu vim para te renovar. O problema é você não querer se renovar. O problema é você não se ambientar com a paz que eu tenho para te dar. O problema é você não querer ser transformado. Não é o fato. Condenado, eu tenho nesse momento o mesmo nome que você tem, e o mesmo nome de Dimas e o mesmo nome de Gestas, só chamado Jesus. Está condenado igual. O que nos define é que um inocente puro, o único. O outro identifica e diz: eu olho para você. Não tenho força de me transformar por mim, mas eu olho para você. Isso diz que aqueles que buscarem o Senhor, então vão me encontrar, e Ele não vai se negar. O outro é aquele que aceitou a condenação do mundo. Continua como você está, continua como você acha que deve, e você já está condenado, você não precisa nem fazer esforço. Tá bem, queridos irmãos? Pare um pouquinho dos sonhos na tua vida que você tem, as ambições que você tem. Se as tuas ambições forem maiores do que você salvar a tua alma, forem maiores do que você estar com Deus, pare tudo a tua vida. Pare tudo. Porque não existe bem mais precioso que a tua alma, que a tua vida. Pare e diga: não posso dar um passo mais à frente. Porque se você der um passo mais à frente, você estará naquele momento em que Jesus estava no deserto, os 40 dias, 40 noites, quando o inimigo diz: dá um passo, vem no meu sentido e eu te dou todos os reinos da terra. Vem e eu te dou toda a comida, todas as mulheres, todas as nações, você será por chefe, porque o mundo é dele. Aí você então está em risco. Você não pode dar um passo a mais, porque se você sair do alinhamento com Jesus, der esse passo para o mundo, você está condenado e não tem o que te salve. Compreenderam então que esse mundo que estão fazendo, quando falam que a porta é estreita e tudo mais, não brinque com isso. Enquanto o Espírito Santo está do nosso lado, nós, ainda que condenados, temos. E agora você pergunta assim: mas por que eu só não digo? Se Jesus disser assim, aparecer na minha frente, eu vou identificar, vou dizer: eu quero. Não, porque o Espírito Santo veio nos ensinar. O homem até então não sabia como. E o Espírito Santo é que nos envergonha. O que você está fazendo? O que você está pensando? O que você acha que você está fazendo? É o Espírito Santo toca a nossa consciência. O Espírito Santo, ele toca o nosso sentimento, ele vem, ele faz nós sentirmos a condenação, a vergonha, o erro. Você errou, você sabe que você errou. Você foi malvado, você sabe que você é malvado. Você mentiu, você sabe que quem está do teu lado, o teu Espírito Santo, sabe o profundo do teu coração. Então o Espírito Santo, na nossa vida, ele vem para que nós sintamos isso. Agora, o Espírito Santo vem para salvar a tua alma. Ele não vem para salvar a tua situação, teu status social. Ele não veio para se envolver na tua vida, dizer que você tem que ser médico, engenheiro, você tem que ser professor. Ele não veio para isso. Ele veio porque tem algo precioso em você, que é a tua alma. E aí sim,
Aí ele mede, seja você um pescador, seja você um aleijado, seja você alguém, é isso que ele veio buscar. Então a igreja não confunda, querido irmão. Se você não está aqui em busca de conhecer ou de receber o que o Senhor tem para te entregar, que é a bênção para a tua alma, a salvação para o teu espírito, então você não vai compreender nada e já está condenado. Aí pode fazer o jogo do mundo, o jogo sujo do mundo, vai puxar o tapete do teu irmão, vai enganar, vai mentir, vai falar mal, vai crescer em cima da mentira, em cima das coisas ruins. Aí jogue pesado mesmo, porque a única coisa que você vai aproveitar é esse tempo que você vai ter do que você roubou, que você roubou. Aí jogue pesado. Aí eu tenho para te dizer mesmo, não aceita a paz de Jesus. Tem alguma coisa que você deseja mais do que a salvação da tua alma? Se joga no mundão e aproveita, porque condenado você está. Não tente bancar o bonzinho. Vá e se esbalde na sujeira e tire o proveito que você puder, porque não te resta mais nada. E aí você vai sentir o semblante daquele que está chegando no final da sua vida, se abraçando com a felicidade e dizendo como Davi, enfim, verei a tua face. O que para muitos será um terror, para nós é um desejo no coração. Quero te ver, ó Pai. Chegou a hora de te conhecer. Chegou a hora de eu entregar o meu amor profundo, bombardeado pelo mundo, arrebentado, trabalhado para ser ruim. O mundo não conseguiu, porque alguém me alcançou antes. E esse alguém é o Senhor Jesus.